Olá, pessoal! Mais uma vez estamos nós aqui, o Linterando, nesse espaço tão especial do Filosofé, Papo Cabeça com Café, Universo Feminino. E hoje, especialmente hoje, eu vou entrevistar a idealizadora de tudo isso, aquela que trouxe para a matéria todas essas expansões da consciência. Ela é Sandra Luz. E nós vamos conhecer um pouco da Sandra, um pouco do trabalho, um pouco dessa conexão que ela faz entre nós mulheres. Gente, eu estou muito empolgada para saber um pouco mais dela, um pouco mais desse trabalho tão importante para a humanidade. A gente vai falar também dos livros, a gente vai falar das coletâneas, mas a gente vai saber um pouco mais do ser humano, da Sandra Luz. Sandra, bem-vinda a esse programa! Ai, nossa, muita gratidão, Denise Muniz, você não sabe. Eu estou nervosa, gente, você acredita nisso? Eu estou tensa, porque nem sempre a gente é entrevistada, a gente é entrevistadora, né? Agora, ser entrevistado, a gente já é uma outra história, já é uma outra realidade. Denise, gratidão por você ter dado essa ideia da gente estar aqui junto nesse trabalho. E é uma oportunidade, né, da gente poder conhecer um pouquinho mais o trabalho que eu realizo e ter um pouco mais de confiança em si mesma para poder trabalhar dentro dos nossos projetos. Inclusive, está aqui com a gente no programa, que eu acho que é bem bacana mesmo. Gratidão, Denise, gratidão por você estar aí, me dando essa oportunidade. Gente, a oportunidade é nossa, porque estar com você é sinônimo de aprender. Então, a gente que agradece a oportunidade. Que responsabilidade! Mas, Sandra, a gente quer saber de você, a gente quer saber do ser humano, da mulher, Sandra Luz. Então, Sandra, como é que você se define? Pois é, Denise, a vida da gente ela vai passando por uma série de fases. A gente até teve um dos programas da gente falando sobre essa questão de fases. Essas fases, elas, como a gente está num planeta dual, ela não tem como fugir do positivo e do negativo. Então, a gente precisa passar pelas dores para poder chegar ao crescimento dos amores pela gente mesmo, né? Então, senão a gente não tem como comparar se eu estou bem ou se eu estou mal. Muitas coisas vão acontecendo na nossa adolescência, no nosso estágio infantil de criança, que a gente não dá conta. E a gente vai registrando isso nas nossas memórias, e chega um momento que isso na vida adulta pode chegar à tona, pode vir à tona. E ali você tem duas opções de escolha. Ou aquilo que te fez ficar na sombra, ou que ficou uma sombra escondida que vem à tona, te faz crescer e buscar uma consciência, ou você se abraça com essa sombra e vira uma pessoa ruim, uma pessoa que não faz nada pelo planeta. E ali, essa fase chegou na minha vida, porque eu acho que chegou na vida de toda mulher, principalmente da cultura do feminino, que era uma cultura super oprimida e reprimida, né? E quando chegou isso, eu tinha duas opções. Ou eu mergulhava num momento difícil, que era o nosso próprio país passando, foi o momento da ditadura, o momento da série de coisas, o momento chegou droga aqui no nosso estado, principalmente no Brasil, no estado. Então, era um momento muito turbulento. E coisas que eu já tinha passado, inclusive na infância, em casa, coisas que não eram difíceis, disfuncionais. E aí chegou um momento que eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, eu falei para minha alma, me dá uma luz. Eu não quero ficar nesse espaço. Esse espaço não é o meu espaço. Eu sou mulher. Eu vim aqui por algum motivo. Não pelo simples motivo de estar mulher. Mas estar mulher também me leva a alguma direção. E uma das coisas que me veio foi a espiritualidade, que começou a me passar textos de psicografia. Então, a primeira arte que chegou na minha vida foi a arte de escrever. Por isso a gente está aqui. E aí eu fiz teatro porque eu não só queria escrever, mas eu queria levar valores humanos para aquelas pessoas, aquelas crianças, porque o que me veio foi uma coisa para a criança, para na fase de crescimento, tanto de meninas como meninos, para que a gente pudesse deixar sementes de valores humanos para que a gente não sabia, não conhece essas pessoas, para que lá na adolescência, na pré-adolescência, aquilo começasse a germinar e não desviasse essa alma para caminhos que não eram bacanas. Então, escrever para mim foi a minha primeira
energia positiva para eu poder sair dos processos e escolher o que era a minha missão, que eu vim entender lá na frente, que era poder passar, ou poder mostrar para as pessoas no planeta, as almas do planeta, que é possível realizar. E ali, teatro veio, teatro vai, a escrita continua sendo a razão do meu viver, e ali veio N processos, né? N coisas que eu precisava fazer, inclusive em relação a abrir espaços para mulheres, onde a gente estudasse, onde a gente trabalhasse, onde a gente falasse sobre Maria Madalena, que é a minha mentora, primeiro foi Mãe Maria, todo esse processo todo veio pela espiritualidade me orientando a isso. E eu quero me apresentar hoje com uma coisa que você me falou, que eu achei tão bacana, sabe? É quando nós escrevemos juntas a poesia que mora dentro de você, cada um de nós trouxe um pouquinho dessa realidade, dessa alma, essa alma que está dentro da gente e que a gente, no plano físico, vem fazer parte, vem trazendo, fazendo parte do nosso corpo. E ali, uma das poesias, um dos espaços escritos que está no livro, na minha parte, é o Quem Sou. E eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui podendo ler esse Quem Sou, exatamente por sugestão de você. E eu vou falar quem sou. Então, quem sou começa para você, mulher consciente. Esse para você significa para mim, primeiro, para que eu possa passar esse espelho para a mulher consciente. Sou o centro de força e expansão. Sou vermelho da guerreira. Nossa, como isso veio forte. Inclusive, esse ano 2016, o vermelho está vindo, né? Só com uma outra consciência, anos depois. Sou laranja, que movimenta energia. Sou amarelo, que projeta meu sol interior. Sou verde em conexão com a mãe natureza. Sou azul, da serenidade oral. Sou índigo, da consciência. E sou violeta, da liberdade. Diariamente me amo e me aprovo, me conectando com o meu rosa emocional e ativando o meu feminino, que é sagrado. Sou o arco-íris, que através de minha reforma íntima me conduz para o despertar da minha serpente adormecida, para que ela exploda o dourado da iluminação. Estou mulher. Olha que lindo, é tão bacana. Estou mulher para conduzir a humanidade no caminho da nova terra. Essa sou eu. Essa sua comissão proposta, com tudo aquilo que eu vim aprendendo e ainda vou aprender, até meu último dia aqui nesse plano físico, eu estou aberta porque assim eu quero e muito feliz por receber os aprendizados do dia a dia. Inclusive, uma das coisas que eu quero agradecer é a nossa amizade, que foi muito bacana, para que a gente pudesse expandir coisas tão bacanas para o planeta Terra. Eu nem sei se eu consigo mais fazer perguntas, entrevistar. Eu estou emocionadíssima, porque ouvir você dizendo quem era através desses versos, através dessa poesia, gente, é uma riqueza. É muito bonito. Eu agradeço, já agradeço muito por esse comecinho de entrevista. Imagina o que vem pela frente. Denise, nem sabe. A gente também vai ficando emocionada, e quando a gente fica emocionada, dá branco, gente. Dá branco na memória, dá branco, a gente só tem que falar, você só quer chorar. Só quer deixar as lágrimas cristalizadas vir à tona. Mas, Sandra, a gente precisa se centrar. Então, vamos lá. Quando você começou a falar que um dos seus primeiros impulsos foi o de escrever, a gente acaba conectando com o Linterando, né? Porque o Linterando é essa proposta, né? De escrita. Então, Sandra, como é que começou o projeto Linterando? Conta pra gente como é que foi o início disso. Agora, tem um detalhe também que eu já ouvi nos bastidores, que isso teve um dedinho da espiritualidade. Conta pra gente. A espiritualidade andou fazendo fofoca cósmica com você. É verdade, é verdade. Gente, eu estou usando até o termo da Wanda aqui, que o quadro dela é fofoca cósmica, né? Eu usei aqui, peguei ela assim na mão grande. Mas é verdade, tá?
na realidade, como a gente fala, a vida da gente ela é muito direcionada para a espiritualidade, só que a gente não presta atenção. Tem muita gente que é muito densa, né, vem aqui para poder trazer coisas muito densas, e ali até ela despertar para isso, que a gente não está sozinho, que a gente tem sempre essa inspiração, você ouve ou não ouve, né? A espiritualidade sempre me fez, como eu falei, escrever. Eu sempre recebi muitos textos, todas as minhas peças infantis, inclusive Volta ao Mundo com a Imaginação, foi o primeiro musical que teve no Rio de Janeiro, veio pela uma inspiração de uma psicografia. E ali, escrever foi a minha vida. Até eu entender que o meu escrever ele vinha muito em parceria com a psicografia, porque na época eu não sabia que era uma psicografia, eu sabia que eu estava recebendo alguma coisa, mas não era nessa intenção, eu não queria levar por esse caminho. Mas aí eu comecei a entender que eles não estavam psicografando, eles estavam se apoderando desse corpo para passar mensagens, sabe? E que qualquer um pode fazer isso. E ali eu comecei a dar muito foco a tudo que eu escrevia, a todos os projetos que eu crio, a tudo, qualquer coisa, qualquer palavra que eu pegue um papel e eu escreva, eu comecei a entender que a espiritualidade é minha parceira. E como todas as dores que eu passei, todos os sofrimentos, que não é mérito só meu, é mérito do humano, né, que a gente está aqui numa escola, essa espiritualidade ela foi me orientando que o propósito era realmente escrever, a literatura. Tanto que, gente, eu ficava muito só desde criança. Eu era muito interiorizada, era muito tímida. E ali, pelas questões até de família, assim, ficava muito insegura, sabe, de poder viver. E ali, até fotonovela, gente, que na época tinha fotonovela, não sei se você lembra disso, Denise, tinha fotonovela vendida no jornaleiro. Sim. Até isso, né? Lembra, gente? Sim. Isso tinha mesmo, tudo direitinho, a gente ia lá e eu juntava o dinheiro, às vezes eu pedia, porque minha mãe não queria que eu lesse, mas eu queria ler. E antigamente, sabe, a leitura não era muito bem vista. As pessoas não estavam muito ligadas a essa cultura. Então, tinha que estudar, tinha que fazer isso. Agora, ler? Você quer achar dinheiro para comprar livro? Não era, pelo menos na minha família não funcionava dessa forma, essa energia não funcionava. Então, eu ficava enlouquecida. A primeira coisa que eu consegui pagar com o trabalho que eu fiz foi o Círculo do Livro na época, que eu era sócia do Círculo, e aí tinha os livros de capa grossa, era uma benção aqui. Tá? Então, ninguém mandava nada, eu mandava trazer, era uma festa. E ali, a espiritualidade me pediu que eu realmente dedicasse o meu tempo à escrita, à literatura. E quando veio essa consciência da primeiro Linterando, quando surgiu o primeiro Linterando surgiu com o nome vindo da espiritualidade, né? Tanto que é com Y e N o Lin, que traz essa consciência do despertar do feminino sagrado. E segundo, ele veio numa época difícil, que foi a época do Covid, a época onde estava tudo acontecendo, a gente estava muito só dentro de casa, não podia sair, teve lockdown, aquelas coisas. Então, o Linterando, ele veio para a gente poder trazer pessoas que já tinham escrito livros para que a gente pudesse despertar e ficar um pouco mais confortável nesse momento. Ele chegou até juntinho, bem quase juntinho com o Filosofé. E ali, o Linterando surgiu pelo WhatsApp. Na realidade, ele foi criado para trabalhar no WhatsApp. Até hoje ele tem o WhatsApp. E eu comecei a convidar amigas autoras que escreveram livros, eu ia trazendo, eu criei um projeto. Era um projeto que elas falavam o que fizeram elas escrever aquele capítulo, aquele livro. Então, era um pouquinho diferente. Foram 7 autores trabalhando com a gente online, era aberto uma vez por semana para as pessoas que estavam no grupo conversar, e assim ele foi surgindo. E eu fui entendendo que existia alguma coisa maior nesse Linterando, que não era simplesmente a gente estar ali. Então, a primeira fase foi, eu estou trazendo amigas autoras para poder despertar nós mulheres, que é possível escrever. Sim. A segunda fase, a gente eu não contava mais, as pessoas não contavam mais histórias para a gente contava histórias onde você participou. Onde escolhia livros de mulheres, de autoras de nome, e a gente lia essas histórias para quem tivesse no WhatsApp lá no grupo. E aí a gente dividiu o grupo, cada um lia um pedacinho. A gente começou a ter voz no coletivo. Foi a segunda fase do Linterando. Isso foi, gente, o que eu estou falando não foi de um dia para o outro, né? A gente teve um processo. Anos. Né? Anos já para a gente poder desenvolver, que nós tivemos 4 livros. Terminamos até com contos de Natal, foi divino aquele, né? Lindo. E aí passou Píncula na vida da gente, passou Doutora Chinônia, a gente foi lendo, né? Foi. E ali chegou a terceira fase, que é onde eu me coloco com muita gratidão, que é a fase onde nós todas que estávamos ali nesse propósito literário, terapêutico,
nós estávamos prontas para escrever a nossa história. É. E ali surgiu Eu Sou a História. É. Onde as mulheres aceitaram a se desnudar e colocar as suas vidas, as suas almas numa folha de papel, onde a gente pudesse ser um espelho positivo para outras mulheres que pegassem esse livro e pudessem ler. É uma novidade? Não. Um monte de gente faz isso. A novidade é que esse projeto é um projeto direcionado por Maria Madalena. Nossa. Essa é a diferença. Maria Madalena, na minha vida, pediu que eu fizesse o Linterando, porque ela foi a primeira autora de muitos séculos atrás, do século I, onde mulher era ignorante, mulher não podia ler, não podia aprender nada disso, e nem tinha voz. Ela era letrada por conta da família, o pai realmente deixava ela ver, porque eles eram essênios, então ela poderia estudar. Então ela era letrada, ela sabia ler, e ela aprendia com a alma, porque ela sempre foi uma grande avatar, ela foi despertando isso até caminhar junto com o Cristo. E ali ela escreveu um evangelho. Gente, aquela uma mulher naquela época, século I, escreveu evangelho, não tinha nem nome, nem sobrenome a mulher tinha, ela vai escrever um evangelho. E o único evangelho que tem o nome dela, Evangelho de Maria Madalena, ela deixou guardadinho lá, para que lá na frente nós pudéssemos, ou a humanidade pudesse descobrir que mulher tinha voz. Alguém abafou. Então foi ela que me falou, se eu escrevi, e se meu evangelho veio à tona agora no século XX, de 20 para 21, né? E foi há séculos atrás ele foi descoberto, né? A gente sabe disso. Esses escritos foram descobertos, mas veio à tona com muita consciência, a mulher com consciência. É importante deixar registrado todas as mulheres do planeta que sentem um chamado no coração. Nossa, eu estou muito encantada com tudo isso, porque quando você explica como começou, de onde veio, isso faz com que a gente perceba que é missão, sabe? É uma missão da vida, é a sua vida, né? Isso está conectado, né? Não é o Linterando e a Sandra, é a missão que está ali conectada, né? A sua vida. É o propósito, né, Denise? É o propósito. E esse propósito, ele não é pessoal. Eu quero que as pessoas entendam isso. Não é um propósito pessoal, é um propósito de transição planetária. Uhum. E essa transição planetária não começou agora, começou há 1000 anos de luz atrás. Nossa, é verdade. Então, cada um, como eu, tem outras pessoas no planeta que fazem outros propósitos também. Uhum. Aí a gente vai juntar tudo e vai fazer com que a humanidade se una em ascensão e a gente possa subir nessa energia para uma outra dimensão. Muito. Isso é importante, sabe, gente? Não é um propósito só meu. Eles usam o meu trabalho, porque provavelmente eles dizem, olha, ela tem capacidade de escrever, ela já tem aqui outras vidas porque ela trabalhou essa arte, então vamos aproveitar que ela já tem esse potencial, vamos usar esse corpo físico e essa mente para desenvolver o que a gente precisa desenvolver. Mas é bem isso mesmo, né? Não é? É bem isso. A espiritualidade consegue enxergar na gente o que a gente nem percebe. Exatamente, porque a gente pensa, a gente só vê o corpo físico, eles veem a alma. Então, é verdade. Tudo dentro, né? Quando a gente fala de imagem, tudo dentro e dentro. Então, eles enxergam isso. Isso. E aí, a gente vai sendo lapidada. Vem dor, vem amor, vem coisa boa, vem coisa ruim. A gente vai sendo lapidada e quase que testada para saber se quer seguir esse propósito. Ou não. Mas, amiga querida, eu quero destacar também aqui da nossa coletânea um trechinho que você escreveu, e eu vou ler aqui para as nossas queridas que estão escutando. Então, você escreveu assim: Linterando, eu sou a história. Livros, paixões da minha vida e soluções para as minhas introspecções e dificuldades de lidar com o mundo. Livros me alinharam e orientaram nos momentos dos ritos da existência. Adorar ler sempre me estimulou e incentivou para escrever e deixar registradas memórias da minha vida que pudessem ser espelhos positivos para quem as lesse. Então, eu aproveito esse trecho da introdução do livro Eu Sou a História para te perguntar se o Linterando só faz coletâneas. Sim. Na realidade, o Linterando, a proposta espiritual do Linterando
é juntar almas femininas para poder se ver no seu propósito de evolução espiritual. Então, por isso que a maioria dos livros que o Literando se propôs dentro desse projeto é coletânea. Então, nós juntamos almas femininas que queiram realmente colocar a sua história, colocar a sua alma, ou fazer todo um trabalho, poeticamente até falando, como é o caso do nosso livro, para colocar no mundo. Então, realmente, o Literando como projeto, ele é um projeto de coletânea, junção de mulheres para escrever um livro só. A arte do cuidar foi isso. Eu sou história foi isso. A poesia que mora dentro de você foi isso. Aí você me pergunta, mas e se alguém quiser fazer um livro solo e quiser levar o selo do Literando? Sim, a pessoa, claro que a gente vai fazer, mas é que um projeto de coletânea, ele requer uma série de coisas positivas, sabe, Denise? Exemplo, você minimiza os gastos financeiros. Quem vai fazer um livro solo, gente, um livro solo ele não é barato. Então, a gente dá a oportunidade de quem nunca escreveu, que colocar a sua energia num valor mais bacana, onde a gente pode ter apoio de outras mulheres para poder a gente poder se incentivar a escrever, onde a gente tem encontros de mulheres para a gente poder escrever esse livro com mais tranquilidade, quase que um guia de como você vai trazer a alma à tona para poder se juntar com a mente e com o corpo e poder escrever isso. Então, a gente não deixa de fazer, mas a coletânea, ela ajuda a quem nunca escreveu, a quem às vezes não tem um financeiro tão alto, para poder realizar o seu sonho de deixar a sua história escrita num papel que só tem emoções, que é Nossa, muito então bacana. ele é isso, tá? Ele realmente é isso, tá? Coletâneas. Ele Olha, é Sandra, mas eu sei que você já mostrou aqui as coletâneas, mas tem um fruto muito especial que você gestou e que já nasceu. Sim, sim, sim. E eu queria tanto que você apresentasse para o nosso público. Fala um pouquinho, Sandra, do seu mais recente fruto, a arte do desaceleramento. Na realidade, ele não é um recente fruto, né? Ele foi um fruto que ele se tornou no plano físico em 2013. Ele agora tem uma segunda edição, porque eu fiquei esse tempo Verdade. todo ligada no trabalho das coletâneas e dos projetos, que eu acabei largando ele um pouquinho. Mas o porquê que ele veio à tona? Primeiro, o livro antigo ele era assim, ó, Aham. A Arte do Desaceleramento. Então, a gente fez esse trabalho, foi um trabalho que foi pedido, gente, em 2013 esse livro foi escrito para poder ajudar a humanidade, principalmente as mulheres, a se cuidar. Porque naquela época, gente, o desaceleramento estava intenso. O planeta passava por uma série de evoluções. Então, a humanidade já estava num grau de aceleramento muito grande. Então, o aceleramento estava intenso, né? O desaceleramento estava intenso. E a gente precisava criar alguma coisa, a espiritualidade precisava criar alguma coisa simples, que as pessoas não precisassem de terapeutas na época. Quando ela lesse aqui, ela pudesse fazer tudo sozinha. Verdade. E a partir desse sozinha que ela ia ver a necessidade que ela precisava de uma terapia, porque, claro, sozinha a gente não ia dar conta. Aqui a simplicidade de como agir para desacelerar e, a partir daí, eu buscar a minha necessidade real para a terapia real. Ou não, que aí também são escolhas, né? Então, ele surgiu para isso, ele surgiu no momento de, uau, o mundo está correndo. Você imagina, Denise, imagina todos nós estamos aqui ouvindo essa troca. Hoje, 2026, a quantas desse aceleramento ele já está no resto lá em cima? Nossa. Ansiedade, depressão, suicídio, alcoolismo, tudo isso daí vindo à tona para poder minimizar os danos que foram causados da gente poder querer estar lá na frente, correr atrás de dinheiro, não olhar para a gente, poder estar dentro desse inconsciente coletivo que é pesado. E ainda em 2026, a gente está no ano vermelho, que é um ano que agora a gente passou por vários ciclos, né? Vários ciclos de 9 frequências, agora a gente tem mais essa oportunidade. Agora, a consciência está maior, os conteúdos são abertos, pode ir na internet, a gente já tudo, tem muita gente falando sobre isso. Então, talvez agora
esse vermelho, ele venha com uma outra consciência, senão a gente não vai conseguir chegar à chama vermelha. Sim, O assim vermelho que seja. já está meio que trabalhado, né, para poder juntar uma alma, né? Então, não é que a gente vai largar o corpo para virar zen, não é isso. A gente tem que juntar os dois, corpo, mente e espírito, os três, né? Então, ele foi... Aí a espiritualidade pediu que reeditasse. E ali lá vou eu fazer... Aí é um livro solo, tá, gente? Ele é um livro solo. Ele é pequenininho, ele tem 48 páginas. E vocês podem ficar... Aqui vocês vão encontrar coisas muito direcionadas que vocês podem fazer no dia a dia. Inclusive, a gente tem meditação do Osho, a gente tem alimentação muito ligada às frutas, né, por conta da... A gente não é médica, né, nem é nutricionista, eu trabalho com frequência de alimentos, meu trabalho é a frequência de cor dos alimentos. E ali a gente foi trazendo tudo isso, né? Os 10 mandamentos da saúde, foi trazendo mandalas para colorir, tudo que a gente está acostumado a fazer, só que sintetizado em 48 páginas. Tá? E aí eu espero que as pessoas possam estar conosco trazendo isso. E tem uma coisa, uma novidade que eu quero contar aqui no nosso programa, Denise. E ali, nesse trabalho, aqui, ele está falando exercícios físicos que a gente pode trabalhar, inclusive leitura vibracional. Mas também a espiritualidade, há muitos anos atrás, quando surgiu isso aqui, um pouquinho antes, elas enviaram, organizaram, na realidade, para a gente, os exercícios de chakra chamados biocromo, que agora está lá no meu Instagram. A gente conseguiu tirar o que eu gravei há muito tempo e começar a falar sobre cada cor e cada exercício. Isso é gratuito, gente, porque não se cobra. Vindo da espiritualidade, a organização daquilo que a gente já aprendeu para que a gente possa organizar e fazer no dia a dia, gente. Faça no dia a dia, vocês vão ver a diferença para você. Então, olha quanta coisa maravilhosa. Eu não tenho que estar feliz, Denise. Eu vou botar tapete vermelho para a espiritualidade, para Maria Madalena, Mãe Maria, agradecer assim de joelhos, Mestre Jesus na minha vida. Tem que fazer esse pilar. Nossa! Ai, então, Sandra, esse aceleramento é isso. Inclusive, Denise, acho que eu tenho aí com você, eu acho que eu tenho a nova capa do livro. Tem com você? Não trouxe aqui para o estúdio, mas acho que a Raila tem isso para gente, né, Raila? Será que ela tem? Tem, eu acho que ela tem. Raila, você tem a nova capa do livro da gente, do meu livro da arte do desaceleramento, para a gente poder mostrar para as pessoas? Tenho sim, só um segundo. Então, olha só, que legal. Então, olha que benção. Então, vocês estão vendo como é que ele foi em 2013, tá? Ele foi assim. Ele nunca vai deixar de ser verde, gente, porque verde é a cor do meio, a cor da verdade, da concentração de Mãe Maria, da cor, tudo seria direito, né? Da natureza, que é mãe. Então, agora... Olha ele aí. Então, agora, esse é 2026, que na verdade, a gente lançou em 2025, mas ele é 2026, trazendo o mesmo conteúdo de uma forma muito positiva, para que a gente possa usufruir, e mais um livro do Literando. Esse é solo. Mas ele é solo porque o projeto Literando, ele ainda não estava muito solidificado, eu não fazia coletâneas, fazia livros separados, que eu comecei também assim, tá, gente? Com outras pessoas fazendo livros com a gente, só livro, que eu adoro livro, gente. Por que esse problema? Eu não posso ir para a Bienal, Denise. Eu tenho que, assim, pilhas de livro, aí eu vou para a Bienal, compro e fico ali para ler. Não leio nada às vezes, né? Ridículo lá, mas eu sou assim, livromaníaca. Ai, Sandra, eu estou muito contente, tenho certeza que todas que estarão conosco assistindo esse programa também ficarão muito satisfeitas, preenchidas com todo esse conteúdo bacana, sabe? Verdadeiro, esse conteúdo que preenche. Nós estamos muito contentes. E nós estamos chegando ao final, Sandra. Nós estamos chegando no final mesmo, porque senão vai ficar aqui há 50 anos aqui falando. É verdade. Mas todo final de programa a gente pede uma mensagem, Sandra, de coração para coração. O que você deixa para a gente? A mensagem que eu deixo é uma mensagem que é um valor humano que a gente precisa trabalhar e que não é uma coisa piegas, é uma coisa real, porque vai aumentar a sua frequência e vai mudar, reprogramar o seu cérebro, que é a gratidão. Então, eu aproveito esse momento, primeiro, para poder agradecer ao universo por tantas oportunidades que me dá para que eu possa crescer. Segundo, para agradecer as pessoas que estão realizando esse nosso trabalho com a gente, que é a Raila, que a Raila está sempre com a gente, sem ela a gente não conseguiria fazer esse programa. Quero agradecer a Júlia Modeste, que é a pessoa que cuida do meu visual, do meu Instagram, e quero agradecer a Rayane,
que a Rayane é quem cuida do nosso marketing, já abraçou essa ideia para a gente, então, graças a ela, a gente vai começar a dar o primeiro passo para uma expansão de todos os nossos projetos. Quero agradecer a Casa do Abraço Maria Madalena, orientada por Mãe Maria. Quero agradecer a Vânia Sanches, que está há 23 anos me acompanhando nessa doideira, né? Porque eu trabalhar de dizem que não dá dinheiro, mas dá. Se a gente souber trabalhar, dá dinheiro num outro nível, claro, né? Para ficar rica. Mas dá para você sobreviver de uma forma muito digna e muito bacana. Então, a Vânia, como essa companheira de caminhada profissional mesmo, muito maravilhosa. Quero agradecer, Denise, especialmente a você, porque você abraçou essa ideia, a ideia dos livros, do Literando, toda essa energia positiva, para mim foi muito significativo. Porque nem todo mundo quer abraçar isso, nem todo mundo quer assumir isso, nem todo mundo quer ter essa responsabilidade da arte. Então, Denise Muniz, gratidão por estarmos aqui nesse pedacinho falando sobre Literando e gente, poetizando a vida às segundas-feiras, que a gente grava com o pessoal, que é maravilhoso. Começou semana passada, o nosso tema foi divino, só que lá a gente poetiza o peso da vida, para que a vida venha de uma forma mais bacana e a gente possa encarar sem tanta dor, sem tanto hematoma, né? Então, gente, e olha, só gratidão literando, só gratidão a essa força, gratidão ao Filosofé com a Cabeça com Café, que foi um dos momentos mais maravilhosos da espiritualidade, onde o café me trouxe a consciência de união, de amizade e de força, porque aquele quentinho gostoso que a gente senta lá na mesa da fazenda, toma um café e sai prosa ali, sai história, né? Ele uniu a nossa realidade física com a realidade espiritual. Então, Que gente, lindo. Muita gratidão. E a gente se despede só pedindo para o pessoal dar o like, compartilhar esse programa, porque esse conteúdo merece ser visto mundo afora. Nós estamos muito felizes, Sandra, muito gratas. A nossa palavra é gratidão. Um beijo a todas. Olá, eu sou Larissa Cohen, nutricionista funcional e idealizadora da plataforma Health 5D. E agradeço por estar aqui com vocês mais uma vez no quadro orgânico integrativo do programa Filosofé Papo Cabeça com Café. E nesse mês de março, mês da mulher, nós vamos falar um pouco sobre um pilar da nova terra chamado respeito. E eu chamo a atenção para o respeito ao corpo da mulher, porque a mulher ela é cíclica. E respeito aqui também tem um tom de ciência, porque o verdadeiro respeito ao corpo da mulher começa quando a gente entende o que acontece biologicamente conosco em cada fase da vida feminina. A gente sabe que a mulher ela não é linear, né? Ela é totalmente hormonal, ciclos, cada fase pede um tipo de nutrição. E entendendo isso, nós começamos a nos respeitar internamente. Então, logo na primeira mudança hormonal feminina, quando a gente tem a menarca, em todo o nosso período fértil, a gente entende que durante a menstruação tem uma queda de estrogênio, de progesterona, e que é comum surgirem cólicas, fadiga, irritabilidade, mais sensibilidade à dor, perda de ferro. Então, os alimentos que merecem atenção nessa fase são as folhas verdes escuras, as leguminosas, como os feijões. E por quê? Porque elas vão fornecer ferro, magnésio, ácido fólico, nutrientes, então, fundamentais para repor as perdas e reduzir também as cólicas. Então, o respeito aqui significa não restringir a comida, não punir o corpo, mas oferecer os alimentos que sustentam esse processo fisiológico. E aí, evoluindo mais um pouquinho nessa jornada feminina, a gente tem o momento da gestação. Na gestação, há um aumento do volume sanguíneo, o crescimento celular intenso do bebê, com uma maior demanda de energia, né, pelo corpo feminino, e a gente precisa de mais proteínas, mais minerais, mais vitaminas como a colina, e o alimento-chave aqui é o ovo, símbolo da vida, o ovo que fornece a colina, uma vitamina essencial para o desenvolvimento cerebral do bebê, além de fornecer também a proteína da clara, uma proteína de alto valor biológico, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, nesse momento, a gente respeita essa mãezinha que abriga esse bebê, né? E entende que o corpo está formando outro corpo. A gente precisa olhar com carinho. E seguindo adiante, a gente pensa no climatério, que já sofreu tanto tabu, mas que hoje, felizmente, é muito falado. E essa flutuação hormonal, que ela vem com tudo, né? Alteração de humor, ganho de gordura abdominal, distúrbio de sono,
fogachos, ou seja, o metabolismo começa a mudar. E para essa mulher, os alimentos ricos em fibras e antioxidantes, como as frutas vermelhas, amora, açaí, morango, são fundamentais, porque ajudam na redução das inflamações. Então, respeito é entender que o metabolismo muda e que a estratégia também deve mudar. E depois desse processo turbulento, chega a famosa menopausa. E o estrogênio realmente reduz. O corpo se aquieta um pouco, no entanto, a gente chama atenção para os riscos da redução de massa muscular, osteoporose, maior risco de doenças cardiovasculares. Então, os alimentos estratégicos nessa fase são os ovos, os peixes, as carnes, os derivados de leite. Então, essa proteína adequada a uma dieta saudável, junto com cálcio, magnésio, melhoram a saúde muscular, a saúde óssea e entregam para essa mulher a autonomia dela numa idade mais avançada. O respeito à menopausa é preservar a força feminina, a estrutura física feminina, não é resignar-se apenas. A nova terra começa quando a mulher entende que cada fase exige uma escuta e que nutrir é respeitar. E respeitar não é só a gente lutar contra a biologia, é a gente acolher e entender. E para finalizar, vou deixar uma receitinha aqui, que é um suco de reconexão feminina. E nesse suco você vai precisar de uma xícara de frutas vermelhas, amora, pode ser morango, pode ser frutas frescas ou congeladas. Você vai precisar de uma colher de sobremesa de linhaça dourada, ou a farinha ou a semente, um pedaço pequeno de gengibre, 200 ml de água e gotinhas de limão. Liquidifica tudo e pode se deliciar com esse suco durante a manhã ou à tarde. E por que eu usei as frutas vermelhas aqui? Porque elas ajudam a modular a inflamação e a apoiar o metabolismo hormonal. Já a linhaça, que é fonte de fibras e lignanas, que elas mimetizam os estrógenos, imitam os estrógenos, são compostos que vão interagir nesse metabolismo estrogênico e melhorar a saúde feminina. E o gengibre, por ser uma raiz super anti-inflamatória, auxiliando também na circulação sanguínea. O limão entrou para dar um toque especial, um estímulo digestivo e um suporte antioxidante. E esse suco, então, simboliza uma reconexão, porque ele combina fibra, fitoquímicos, compostos anti-inflamatórios, que são elementos que sustentam o corpo feminino em diferentes fases. Então, reconectar é nutrir com consciência. E talvez o maior ato de respeito nesse mês da mulher seja parar de exigir que o corpo funcione igual sempre, em todas as fases, e começar a oferecer o que ele precisa em cada fase. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, desse assunto, e nos vemos no próximo programa. Olá pessoal, tudo bem? Vânia Sanches, trazendo para vocês aqui mais uma fofoca cósmica. Na realidade, não sei se é bem uma fofoca ou se é apenas um pequeno pensamento. Então vamos lá. Eu tô vendo aqui que todo mundo, a gente só fala isso, gente. A guerra ali, a confusão ali, o conflito aqui. E eu pergunto para vocês, isso é você estar entrando numa 5D? Será que as pessoas só querem saber disso? Não conseguem ter uma frequência elevada? Tá todo mundo querendo saber se fulano vai assumir isso, se ciclano vai assumir isso, se fulano vai descer, se fulano vai cair. Até no meio terapêutico só se fala isso. Só se fala lá na guerra. Então eu pergunto para você, aonde você está no seu infinito? O que você quer buscar para a sua vida? Nessa frequência? As pessoas só falam isso. Isso que dá ibope hoje. Então, vamos analisar e pensar um pouquinho. Como é que nós queremos elevar uma frequência? Como é que nós queremos, nós, seres humanos, falar alguma coisa a nível de 5D? Se está todo mundo querendo saber quem ganhou, quem vai ganhar a guerra, qual vai ser o próximo país que vai ser invadido? Então eu pergunto para vocês, será que vocês querem ficar nessa frequência? Estamos mesmo entrando numa 5D? Ou estamos descendo 3 degraus? Pensa nisso. Um beijo no seu coração. Olá, Filosofé, Papo Cabeça com Café.
estamos aqui mais uma vez para tiragem de poder e um conselho para você. Eu sou Flávia Cristine, taróloga, participante do Filosofé e venho trazer uma mensagem para você sobre esse início de mês de março. Vamos lá? Esses primeiros dias do mês de março fala sobre o poder do feminino, a transição, a elegância de ser uma dama. Muitas vezes a gente se esquece do nosso poder feminino, do poder de ser mulher, do poder de transitar, de fazer, de falar. A gente dá muito valor a grandes coisas que às vezes não são tão importantes na nossa vida. E para o mês de março é o mês da construção desse sagrado feminino, do respeito, da liberdade, do olhar para trás e reconhecer o que você já viveu e você já foi, o que você ainda pode fazer. Muitas vezes a gente esquece do nosso tamanho, da mulher que somos, das pessoas que conhecemos, dos lugares que já vivenciamos, né? Então, para esse início do mês de março, vá viver com realidade o seu sagrado feminino. Cultue, tome banhos, enfeite-se, arrume, tenha esse olhar doce para você mesmo. Ouça poesias, músicas que te elevem a alma, que te traga a sensação dessa mulher maravilhosa que você é. Você precisa aprender a cultuar e a respeitar um pouco mais a si mesmo. Eu vou dizer para você que você anda um pouco abandonada de si mesmo. Olha para todos e não vem olhando para você. E existe uma grande mulher aí dentro com uma necessidade gigantesca de se ver, de se cuidar, de se permitir, de se libertar. Vá ser você. Quem você quer e nasceu para ser. Um beijo, até o próximo programa. A gente se encontra, viu? Beijo, tchau.